Oi, boa noite. Não repare meu estado, que hoje eu passei o dia todo arrumando as coisas para mudança. Foi um dia bem complicado para mim, porque ontem eu não dormi. Ontem eu tive a ideia de olhar aquele processo que está em segredo de justiça, que eu não tinha olhado. Você não gosta de olhar muito, sabe? Os meus processos, eu contratei advogados que eu confio e eu não fico muito olhando as peças da outra parte porque me faz mal mesmo. Me faz mal de eu chegar a ter um problema de pele por causa disso. Então eu evito olhar e deixo por conta dos advogados, olho por cima. Principalmente esse que está em segredo de justiça, que foi um colega que fez, ele fez uma peça enorme, bem cansativa de ler. Só que ontem à noite, como eu tinha conversado com uma colega que é ligada à OAB, não vou dizer o nome dela para não comprometer, eu resolvi olhar aquele processo e eu fiquei muito revoltada. A peça, a réplica do advogado, né, do advogado do juiz, esse que está me processando porque acha que é o meu muso inspirador, parece até um filme, mas é a minha vida, é muito machista. É muito machista, é arrogante. Ele diz assim, o juiz nem sabia que ela existia, ela está delirando. Sabe aquelas coisas que a gente lê em divórcio, quando o homem quer diminuir a mulher? Parece até um divórcio que eu peguei uma vez, assim, que tinha umas alegações bem machistas, assim, de querer me diminuir como advogada, como mulher, tudo, assim, como ser humano. Que ele não sabia quem eu era e que eu tô delirando. E não é verdade, gente. Não é verdade. Eu reclamei desse juiz quando ele chegou em São José e movimentou vários processos em bloco, e ele mesmo admite isso, e na denúncia do Ministério Público ele diz isso, que ele resolveu dinamizar os processos e movimentar em bloco. E ele me marcou sim. Gente lá de dentro do fórum falou pra mim que ele ficou muito chateado, que o pessoal do gabinete ficou muito chateado, e depois dessa informação que eu tive de pessoas que trabalham dentro do gabinete dele, de pessoas ligadas ao cartório, ao gabinete dele, que eu não posso dizer o nome, que são pessoas que podem ser prejudicadas, de que ele ficou muito chateado porque eu cumpri o meu dever como advogada e reclamei que processos de clientes meus que estavam aptos a serem sentenciados foram movimentados de uma maneira igualitária em casos diferentes. Foi marcado conciliação ou o cliente foi intimado para produzir provas. Isso em vários processos ele fez isso e era meu dever, e ele ficou chateado. Ele começou a me perseguir, sim. Ele sabe que é verdade. E hoje de manhã eu postei o que ele fez no caso das Astraintes, né, que é aquela multa de 300 mil que ele diminuiu para 9 sem pedido de ninguém, que o próprio réu não está entendendo o que está acontecendo. O próprio réu está dizendo que eles estão agindo de forma temerária, tá? Porque agora eu vou começar a divulgar o que é feito nos meus processos. Divulguei agora o que aconteceu da minha mãe, que saiu uma sentença genérica, um processo que a minha mãe, hoje eu fui almoçar com ela, né? Tem que aproveitar esses últimos dias que eu tô aqui em Santa Catarina pra ficar com a minha família sempre que eu posso. E aí eu fui almoçar com ela, e ela tá com problema na perna, ela tem que fazer fisioterapia e não faz, tá mancando. E de novo ela reclamou que o telefone dela toca e é atrás de um restaurante. Tem uma ação ali, né, no juizado de São José, já faz tempo, desde 2019. Porque o telefone dela saiu errado na lista telefônica como sendo de um restaurante. Gente, eu já pedi 1000 vezes. E era ele o juiz do processo. E eu já tinha tido esse problema na corregedoria, que não deu em nada para ele não foi penalizado, ele foi parabenizado por movimentar em bloco, porque não sei por que a corregedoria acha ótimo os juízes dinamizarem e movimentarem sem olhar o que estão fazendo. A corregedoria, em vez de chamar a atenção, acha ótimo, não é? Tá lá no processo, só que vocês não podem ver porque está em segredo de justiça. Não, ele não foi penalizado de nenhuma forma, mesmo assim ele resolveu prejudicar a minha mãe. Ele resolveu não fixar a multa para minha mãe não receber. Minha mãe não recebeu a multa, ele fixou uma indenização miserável. Até hoje ligam para casa da minha mãe. Eu pedi várias vezes e eu coloquei hoje de tarde, ainda há pouco eu coloquei as movimentações do processo. Ele ficou dizendo depois. Sabe quando a gente diz para criança na volta a gente compra? Ele ficou fazendo isso. Até o cumprimento de sentença ele fez isso. E até quando ele decidiu me processar, ele não tomou atitude nenhuma no processo, não se declarou impedido, ele simplesmente deixou os processos parados. Minha mãe tem 65 anos e ele já estava planejando me processar, e o processo parado no gabinete dele, e a minha mãe com esse problema, e ele fez isso com ela.
para me prejudicar. Isso não é coisa que um juiz faça. E tá ali a prova, não é mentira. Ele no processo que está em segredo de justiça, ele diz que o advogado dele diz que até agosto, setembro, ele não sabia que eu existia. Depois ele começou a perceber que eu estava falando dele, que não sei o que eu estava fazendo críticas. Então, desde agosto, setembro, ele resolveu achar que eu estava criticando ele e não saiu dos meus processos. Ele ficou me stalkeando, printando as coisas e parado com os meus processos só no dia 8 de fevereiro, que ele se declarou impedido. Então, ele ficou meses com os meus processos parados no gabinete dele, e eu tenho prova disso, né? E entrou com as ações em segredo de justiça. E o agravo dessa que ainda tá, porque o criminal eles levantaram o segredo de justiça quando o processo chegou à imprensa, né? Quando se tornou público, o processo criminal saiu do segredo de justiça. Se não tivesse se tornado público, eu duvido que teria saído. O cível ainda continua, porque no cível tem todo o processo administrativo. No cível tem as ofensas dele contra mim, contra os advogados de São José, tem as comparações que ele faz com outros juízes, tem várias coisas, tem um andamento super veloz em 10 dias, 4 despachos, que isso não acontece no processo de ninguém, então não querem que as pessoas saibam, mas terça-feira vai ser julgado se vai ser levantado ou não esse segredo de justiça. A doutora Débora pediu para sustentar, que é a minha advogada no cível. Eu espero que o tribunal levante esse segredo. Porque se ele acha que eu devo alguma coisa para ele, se ele acha que eu estou errada, se ele acha que ele é meu muso inspirador, parece um pesadelo isso. Por que ele está fazendo isso escondido? Quem não deve, não teme. Levante o segredo de justiça, deixe as pessoas verem como estão vendo o processo criminal, que vejam o processo cível o que está lá. Que as pessoas possam ver, que todos os advogados do Brasil possam ver como é que anda um processo cível quando é um juiz que aciona uma advogada, o que está acontecendo comigo, o que ele diz. Como o advogado dele é machista. Eu quero que as pessoas vejam, eu estou indo embora de Santa Catarina por causa disso, porque eu não tenho apoio de ninguém. Eu não estou conseguindo trabalhar, já voltei. Depois que eu fui ler isso, eu não devia ter lido isso ontem, porque eu não consegui dormir de novo, já estou com problema de pele de novo. Tá? Já tá bem complicada a minha vida. E eu espero, eu quero dizer para ele, para essas pessoas que estão me prejudicando nos meus processos, prejudicando a minha mãe, vocês um dia vão se aposentar, vocês também vão ser idosos, vocês também vão precisar talvez acionar o judiciário para pedir alguma coisa. A mãe de vocês também pode precisar. Eu espero que nunca aconteça, principalmente com as mães de vocês, o que vocês estão fazendo com a minha, tá? O sofrimento que vocês estão causando à minha mãe. Já era para esse negócio do telefone dela, tá resolvido faz tempo lá, o celular dela não pega direito, ela fica dependendo do telefone fixo e tendo que levantar toda hora para atender ligação de restaurante. Isso é uma baita de uma sacanagem, o nome disso é sacanagem que vocês estão fazendo. E aí ela é idosa, o processo dela não anda. O processo desse juiz anda igual um foguete contra mim por uma coisa que nem é crime, nem não causei dano nenhum a essa pessoa. Quem me dera, em vez de vocês prejudicarem a minha mãe, vocês escrevessem um livro me colocando como musa inspiradora. Ora, eu ia ficar lisonjeada se alguém escrevesse um livro me colocando como musa inspiradora, que fosse a vilã, que fosse o que fosse. Mas eu não escrevi livro para vocês, não. Eu já escrevi há anos e vou continuar escrevendo lá no Rio Grande do Sul, porque eu tenho fé que no Rio Grande do Sul a coisa vai ser diferente. Eu tenho fé que nenhum promotor do Rio Grande do Sul, nenhum juiz do Rio Grande do Sul vai se prestar a certos papéis que se prestam aqui. Eu não consigo imaginar na terra do Luiz Fernando Veríssimo um promotor fazer uma denúncia dizendo que alguém escreveu um livro por vingança. Eu não consigo imaginar isso. Por isso que eu estou indo para lá, tá? E eu espero sinceramente que na terça-feira esse segredo de justiça seja finalmente levantado, porque isso é um absurdo. Ele não é criança, ele não tem nenhum motivo para esse processo correr em segredo de justiça. O que está lá tem que ser tornado público. Tem que tornar público o que está acontecendo, não só no processo criminal, no processo civil também. E os processos meus que estão acontecendo, essas injustiças, eu vou começar a divulgar na minha página, sim. Quem achar cansativo pode deixar de me seguir. Mas eu vou divulgar para as pessoas verem o que estão fazendo comigo, o que estão fazendo com a minha família. Porque isso não é judiciário que se apresente, gente. Isso não é certo o que estão fazendo comigo. Tá? Eu estou muito cansada, mas eu não vou desistir, não. Eu não estou indo embora com medo, eu estou indo embora revoltada e para poder continuar falando. Porque se eu ficar aqui, eu tenho que ficar quieta. E eu não vou ficar quieta. Eu vou falar o que tem que ser dito. Tá? Boa noite.